Lembras-te daquele terreno em que eu cortei, ou revirei, melhor dizendo, apenas algumas fatias do solo ao invés de todo o solo? Lembras-te disso? Pois bem, hoje vamos ver como é que ele está. Siga! Olá malta daqui da vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje ando aqui finalmente a cortar as ervas por entre as minhas linhas de produção daquelas plantas que eu quero produzir e quero comer e quero essas coisas todas boas. E vou explicar também aqui alguns dos problemas que eu encontrei ao fazer isto e com esta experiência também no geral. Então o que é que esta experiência consiste? Tal como disse no início, nós reviramos algumas fatias do solo ao invés de revirarmos todo o solo. Na verdade, reviramos apenas cerca de 40% do solo ao invés de revirar 100% do solo, que é o que muita gente ainda faz. E nada contra isso, não estou a julgar, mas calhar há formas mais eficientes de nós fazermos essas coisas. O nosso objetivo aqui era mesmo esse, era experimentar esta experiência, e eu gosto muito daquela parte de não tocarmos no solo, não revirarmos no solo, porque ao fazê-lo temos uma carrada de malefícios, estamos a lixar as conexões que estão a ser criadas no solo, com os fungos, estamos a lixar protozoários, nematóides, minhocas, muita coisa boa que vai garantir que o nosso solo se torne mais fértil, se torne mais vivo, se torne mais saudável, e ao cortarmos todas essas coisas, ao revirarmos todo esse solo, estamos a lixar essas conexões e isso nunca é das melhores coisas a fazer. Ainda assim, esta técnica chamou muita atenção, esta técnica de revirar apenas algumas fatias do solo chamou muita atenção, e mesmo não sendo a minha cena predileta, porra, eu tinha que testar isto, tinha que testar esta cena, e foi o que fizemos aqui. Por isso revirámos todas estas partes onde tu vês estas ervas mais, que isto aqui é trigo, onde tu vês estas plantas aqui, foi as partes que nós revirámos, e tudo isto aqui, que é o dobro, ou seja, aqui temos 18 cm, aqui temos 36, mais ou menos, e aqui esta parte aqui foi a parte que não revirámos, ou seja, isto aqui estava completamente cheio de plantas, super brutal. Já vos vou dizer aqui as vantagens de ter aqui as ervas. Por isso está cheio de plantas que cortámos agorinha mesmo. Deixa-me mostrar-te até aqui como é que estava isto, e não tarda nada, já vos vou partilhar convosco alguns dos problemas que fui encontrando aqui agora quando andava aqui a cortar as ervas. Aqui em baixo, como vês, isto era como estava assim, cheio aqui de plantinhas, ou seja, muita fotossíntese aqui a acontecer, muitos açúcares a serem bombeados para o solo para alimentar os micro-organismos, e essa aqui é a grande cena aqui. Nós queremos tornar este solo o mais fértil possível, e para isso temos que dar as melhores condições possíveis aos micro-organismos, porque depois eles, aliás, vão ajudar as nossas plantas a crescer. Por isso, solos saudáveis, plantas saudáveis, pessoas saudáveis. Esse é que é o nosso objetivo aqui, criar pessoas saudáveis, produzir pessoas saudáveis. E como é que nós fazemos isso? Com plantas saudáveis. E como é que nós criamos plantas saudáveis? Com solos saudáveis. Essa é que é a grande cena aqui. E uma das cenas aqui, ao criarmos solos saudáveis, é tipo tentar disturbá-lo o mínimo possível. E nós criamos aqui algum impacto, sem dúvida. Nós reviramos aqui o solo, por isso criamos esse impacto não tão benéfico. Mas a cena fixe desta técnica é que, como reviramos apenas esta parte aqui do solo e toda esta parte aqui deixámos intocável, não tocámos mesmo, a cena fixe desta técnica é isto mesmo, é que toda a vida, toda a conexão continua a existir aqui nesta parte. Todos os protozoários, os nematóides, as minhocas, todas as ligações de fungos continuam a existir aqui e rapidamente conseguem inocular esta parte. Porque se vires bem, esta parte está no ecótono, está na margem entre duas partes que não tocamos. Ou seja, super rapidamente a vida daqui vem para aqui para este lado e a vida daqui vem para este lado, e rapidamente conseguimos inocular toda esta parte. Ao oposto de revirarmos todo o solo. E essa é que é a grande vantagem desta técnica, e que descobri também que se chamava Conservation Tillage, ou pelo menos é o nome que lhe dão. Não consigo arranjar bem uma tradução para português, se calhar já existe, e se souberes alguma deixa aí em baixo nos comentários, mas Conservation Tillage é o nome disto, já também é bastante usado em muitos locais, se bem que lá está, eu gosto muito daquela parte de nem sequer revirar o solo, e existem técnicas para isso e que nós vamos começar a usar, a colocar em prática também, porque nós queremos trabalhar também com terrenos de uma escala maior, e este aqui é a nossa primeira experiência numa escala maior, usando técnicas diferentes do que as que usamos, por exemplo, lá em baixo na nossa horta dos vídeos que nós temos partilhado também convosco, por isso já os vistes também. E se não vistes, vai ver. Mas que mais coisa é que eu vos posso dizer antes de vos dizer os problemas? É isto, malta, é isso mesmo.
Acho que é isto, acho que já vos disse tudo, por isso bora lá. Só para recapitular, revirámos apenas 40% do solo ao invés de 100% e isto dá aquele benefício do caraças. A cena das ervas daninhas, deixe-me só dizer isto antes de vos dizer os problemas que encontrei. A cena das ervas ou das plantas que aqui estavam a crescer, isto aqui estava aqui cheio de plantas, como aliás consegues ver aqui em baixo, está cheio de plantas ainda não cortei ali. E a cena boa daqui é que o que vai agora acontecer aqui ao cortar todas estas plantas, elas vão voltar a crescer. E é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos que as plantas voltem a crescer. Algumas delas podem não voltar a crescer, já vos vou dizer que isso é um problema e já vos vou partilhar convosco, mas muitas delas vão voltar a crescer, muitas delas são gramíneas como estas aqui, por isso vão voltar a crescer. E o que acontece aqui é que essas plantas vão libertar muito mais açúcares para o solo do que libertariam se não fossem cortadas. E esses açúcares vão para o solo para atrair essa vida toda, para atrair essas bactérias, esses fungos que depois vão comer esses açúcares e vão começar a trabalhar os nutrientes do solo. Ou seja, esses açúcares vão ativar em muito por cento a vida no solo. Tudo por causa de um pequeno corte, de um simples corte. Porquê? Porque a planta quer voltar a crescer. A planta quer voltar a crescer o mais rapidamente possível. E para isso ela precisa dos micro-organismos para circularem os nutrientes para ela. E é isso que acontece aqui, é essa coisa boa. Depois, como nós não reviramos o solo, temos as conexões de fungos aqui a acontecer, fungos micorrízas também aqui a acontecer, fungos saprófitas também aqui a bombar. E isso é essas coisas que nós queremos, porque os micorrízas trabalham diretamente com as plantas, mas saprófitas e bactérias nem tanto. Se bem que as bactérias do tipo Rhizóbio sim, porque ajudam a fixar o azoto, como é o caso aqui desta ervilha que está por aqui, está a fixar, ou talvez não esteja ainda, mas trabalham com bactérias do tipo Rhizóbio, essas coisas boas. Mas a cena boa daqui é mesmo isso, é que estes açúcares do caraças vão atrair as bactérias e fungos para junto das plantas, que depois, por sua vez, vão atrair predadores para comerem essas bactérias e fungos, e depois aí esses predadores já vão libertar os nutrientes que as plantas precisam para crescer. E depois imaginem isso. Tudo essa atividade está a acontecer aqui debaixo de nós, aqui debaixo deste solo, agora neste momento, enquanto falamos, o que é super fixe, e estas plantas que estão aqui ao lado vão também beneficiar disto. Ou seja, as nossas culturas vão beneficiar de toda esta atividade louca que está a acontecer agora aqui, que cortamos tudo isto. Ou seja, neste momento estamos a falar, está a existir aqui uma atividade incrível e que vai beneficiar as nossas culturas também. E essa é a coisa boa. Outra coisa também que acontece ao cortarmos as ervas é que geramos toda esta matéria orgânica e, como vês, nós não temos solo exposto e isso é coisa brutal. Por isso a cena fixe, esta técnica é isso. Ok, então, problemas, David. Que problemas é que encontraste aqui? Já partilhei alguns convosco no último vídeo que partilhei um update aqui desta experiência, mas um dos principais problemas foi agora ao cortar as ervas e foi super difícil em certas partes conseguir ver onde é que estava a linha da minha produção, onde é que estava a linha de trigo. E nesta parte aqui onde eu tenho trigo misturado com uma carrada de coisas, mas maioritariamente trigo, é super fácil de tu veres onde é que está a linha. Ou melhor, é mais fácil, porque ainda há bocado não era nada fácil, meus amigos. Ainda há bocado as ervas estavam muito maiores do que o trigo e em certas partes não era muito fácil. Mas aqui, por exemplo, aqui tu já podes ver, isto aqui também tem trigo e não é nada fácil perceber onde é que está o trigo e onde é que não está. Se bem que ajuda a ser uma linha, sim, ajuda essa parte, mas ainda assim, quando chegas ao momento, leva muito mais tempo a cortar as ervas e eu quero tornar isto mais eficiente, por isso é algo que eu já vos vou dizer como é que possíveis soluções é que podem existir. Já aqui nesta parte onde o trigo já não havia e só temos aqui tipo brássicas com fartura, rabanetes e muitas coisas, aqui vês aqui uma carrada de brássicas e outras coisas. Aqui já vai ser muito mais difícil cortar isto e vai ser a tarefa de a seguir. Cortar essa parte aí vai ser mais desafiante. E posso-vos dizer que estes chãos aqui levaram 10 minutos cada um a cortar. Tudo por causa disso. Tudo por causa de... Porra, onde é que está aqui a linha? Não estou aqui bem a ver. Eu não queria cortar muitas das plantas, se bem que de certeza cortei algumas das plantas que não queria. Por isso, esse é um dos problemas, sem dúvida. Uma possível solução é isso. Existem várias. A primeira possível solução é colocar as nossas plantas aqui, o nosso trigo e essas plantas todas que nós queiras colocar, colocá-las na altura mais indicada possível, sem dúvida. E aqui a altura mais indicada seria quando? Todo este terreno aqui estava coberto de palha, ou seja, todas estas ervas estavam aqui a crescer, tinham sido cortadas e ficou tudo em cima do solo o ano passado e isto aqui estava brutal, estava aqui tipo um mulch incrível, não havia solo exposto, estava tudo coberto de palha, tudo cobertinho, espetacular. O problema foi que eu depois deixei as ervas crescer e só depois é que eu cheguei aqui e implementei esta técnica, só depois é que eu fiz todas essas coisas. Por isso, o que é que eu vou fazer no próximo ano? Vai ser antes das ervas começarem a crescer ou ou quando elas começarem a crescer, aí é que eu vou executar isto, aí é que eu vou implementar todas estas linhas, fazer todas estas coisas. Isto para quê?
para dar um avanço às plantas que eu vou colocar. Esse é o que eu quero, para dar um avanço a essas plantas, enquanto que as ervas ainda não estão a crescer ou estão a começar a crescer agora, mas eu quero dar um avanço à minha produção. E se eu usar trigo uma vez mais, com outras misturas também, mas se eu continuar a usar trigo, vai ser fixe, entre outras plantas também, os rabanetes, por exemplo. Mas trigo é uma planta super fixe porque germina tão rapidamente, o que vai ser muito mais fácil. Ou seja, vou conseguir perceber muito melhor o que é que eu tenho que cortar e o que é que eu não tenho que cortar, porque as plantas que eu quero crescer vão estar muito maiores do que as ervas. E essa é que é a grande função aqui. Por isso vai ser algo que eu vou fazer para o ano, sem dúvida, pois foi um dos problemas que eu encontrei agora, que é cortar isto. É bué difícil e eu não quero isso. Eu quero tornar isto muito mais eficiente, porque imagina que eu tenho o triplo, quadruplo, quintuplo, um terreno não gigante. Poxa, vou levar imenso tempo a cortar as ervas e eu não quero essa parte, não quero essa parte assim de todo. Outra possível solução é isso, porque cortar as ervas é super benéfico, porque lá está, temos aqueles benefícios como te disse, mas uma outra coisa em relação a isso, desculpem o vento, está aqui uma ventania de graças. Mas uma outra coisa em relação a isso que eu também vou experimentar para o ano é, em vez de, vou continuar a revirar apenas certas partes, e vou fazer experiências também sem revirar, claro, mas vou continuar a revirar também só estas partes aqui, mas aqui também vou semear coisas. Aqui vou semear um cover crop que seja rasteiro. Para quê? Para que consiga abafar um pouco as ervas que vão crescer, para que elas não cresçam muito mais do que a minha cultura. Por isso é algo que eu também vou fazer, uma mistura que seja de plantas rasteiras, que beneficiem o solo e que me ajudem a chegar aos meus objetivos, em que um deles aqui é, por exemplo, não deixarem as ervas, não deixarem aparecer tantas ervas, ponto. Esse é um dos meus objetivos aqui, enquanto cresce o solo, enquanto faço fotossíntese, enquanto tenho esses açúcares todos brutais, por isso as plantas têm múltiplas funções, lembra-te disso. Mas uma das coisas que eu vou fazer vai ser também, possivelmente, isso, testar isso e colocar plantas aqui nestas partes que... Pronto, aqui nestas partes que eu não tenho nada e aqui colocar plantas rasteiras, ao mesmo tempo que coloco estas plantas rasteiras, para quê? Para que depois só tenha que cortar isto uma vez, ou experimentar também, nem sequer cortar tudo no final, terminar tudo no final, quero experimentar isso, ver se existe diferenças, isto para quê? Porque se calhar estou com o trabalho de as cortar e se eu não fizer isso, será ainda mais vantajoso, lá está, mas para isso tenho que experimentar e certeza que muita gente já experimentou isso e se tu já experimentaste, por favor, diz cá em baixo para nós podermos aprender contigo, sem dúvida. E é isto, malta, estes foram os maiores problemas que eu encontrei, até a ver, que foi não colocar isto na altura certa e a parte, epá, acho que essa parte é a chave. Acho que essa parte de não ter colocado isto na altura certa, e se eu tivesse feito isso, iria resolver aqui muitos problemas, sem dúvida, mas ainda bem que o fiz, porque agora já aprendi algo mais do que o que não teria aprendido se tivesse colocado isto na altura certa e tivesse feito isto tudo perfeito, por isso, ainda bem que isto está a acontecer. Estou a curtir bem isto. Outra coisa, já me lembro. Outra coisa também, é que a ferramenta que eu usei para cortar as ervas, se calhar não é a mais indicada. Usei tipo uma simples, como é que se chama? Roçadora, é o que eu, aliás, isto aqui está aqui para isto, usei essa roçadora para cortar isto, foi super fácil porque o tamanho das lâminas corta isto super fácil, por isso está tudo feito à medida, está tudo pensadinho tão bem, calhou assim, mas ainda bem, e essa parte foi fácil, só que existe aqui um problema, nós queremos que as ervas aqui voltem a crescer, nós queremos que elas voltem a crescer, para quê? Para continuarem a fazer a sua função, para continuarem aqui a bombar açúcares para o solo, para continuarem a alimentar o solo, para continuarem a gerar mais matéria orgânica, para continuarem a proteger este solo, pronto, todos esses benefícios do caraças, para que depois nós possamos cortar e termos essa vantagem uma vez mais. Por isso nós queremos que tudo isto volte a crescer, nós queremos que estas ervas voltem a crescer, isto para já, para o ano vou fazer outras experiências também, mas nós queremos que isto volte a crescer e o que nós fizemos foi, algumas delas cortámos demasiado baixo e isso vai impedir que muitas delas voltem a crescer, não vai dar tão bem, por isso seria aqui se calhar uma ferramenta mais indicada, seria por exemplo, para caber aqui, um simples corte da relva, algo assim, se calhar ia ser tão mais simples de fazer isto do que com uma roçadora que às vezes perdemos a direção da cena e pum, já está a cortar as nossas culturas. É mais fácil, é mais difícil de controlar do que um corta-relva que tens aquela área limitada pelas paredes do corta-relva, ou seja, não vais cortar mais do que não queres. Isso é algo interessante. E a cena fixe do corta-relvas é que consegues escolher a que altura é que queres que ele corte. Por isso uma cena aqui fixe seria ter deixado cerca de 5 cm da planta que nós cortamos para garantirmos que ela volta a crescer. E essa é que é a parte-chave aqui, é que elas voltem a crescer. Sem dúvida é uma parte-chave. Outra coisa que também seria boa e que o corta-relvas também conseguimos fazer isso com essa ferramenta, se bem de certeza que existem outras também, era que a matéria orgânica podia cair aqui para o lado, ao invés de ficar aqui no meio, ou seja, ao invés de ficar aqui no meio, cair aqui para os dois lados,
e assim aqui já não iam nascer tantas ervas. Estávamos a fazer aqui uma camada de moldes e aqui as plantas voltavam a crescer e tornariam se calhar todo o manejo aqui mais simples. Mas pronto, e é isto, malta. Este aqui é o update que estou aqui a fazer convosco. Temos aqui muita parte do trigo. Esta é a parte fácil de limpar, foi já a que eu fiz. Agora vamos continuar ali para aquele lado, para a parte mais difícil, onde já não temos tanto trigo, onde já é mais lixado de ver as coisas. Mas pronto, vai ser fixe. Estou a curtir esta experiência. Vou fazer muitas mais. Para o ano vou voltar a fazer esta experiência mesma de revirar o solo, mas também outras de semear diretamente com umas coisas próprias que eu na altura vos vou mostrar. E é isso, malta. Muito obrigado por estarem aí. Já sabem, se precisarem de ajuda em alguma coisa, falem comigo. Eu terei todo o gosto de vos ajudar a encontrar a solução para aquilo que vocês queiram, para os vossos objetivos, seja isso qual for. Se quiserem aprender também mais sobre cover crops, que isto aqui é toca aqui um pouco desse tema, então aproveitem agora e tornem-se membros da nossa Escola das Soluções. O link está na descrição. Torna-te membro e aprende e recebe este mini curso desta temporada agora, que é mesmo sobre isso, é sobre cover crops, sobre como usar plantas para atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem. Estou super interessado naquele curso e este tema cada vez gosto mais de usar cover crops para... Isto aqui é um pouco isso que nós estamos a fazer, estamos a cobrir o solo em todo o lado, mesmo que agora não tenhamos escolhido as plantas que estão ali, mas a natureza